Olá, eu sou o professor Felipe Farage David, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, e também sou aluno, do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, especificamente do curso de doutorado em Engenharia Metalúrgica. Irei apresentar um trabalho sobre um estudo bibliométrico, realizado entre os anos 1990 até 2021, até o presente ano, em que nós estudamos, as publicações que foram realizadas sobre efeito Bauschker em aços. Os outros autores são Luan Marcel Costas Vasconcelos, o Frank de Mello Liberato e o Adilson Rodrigues da Costa. O efeito Bauschker ele foi observado e publicado pela primeira vez por John Bauschker em 1881, onde ele provou, que quando há uma mudança, uma inversão cíclica, na direção de deformação do metal, você tem aí, mudança também das suas propriedades mecânicas, E esses estudos, em metais foram realizados aí desde essa época, onde foi estudado também as influências, da composição química, as influências dos tipos de microestrutura, tamanho de grão, texturas, precipitados, enfim, todo tipo de variável que poderia, influenciar sobre esse fenômeno, E o objetivo dessa pesquisa é exatamente, verificar entre os anos 1990 até o presente ano, quais foram as pesquisas, sobre efeito Bauschker que foram realizadas especificamente no metal aço, Então aqui nós temos aqui uma curva típica que representa basicamente esse fenômeno, o efeito Bauschker. Então, quando você aplica no regime de tração uma pré-deformação, o material ele passa pelo regime uma pré-deformação tal, que chega até o ponto B de tensão, Então, o metal ele passou pelo regime, pelo seu ponto de limite de escoamento, que é o ponto A, e ele chegou a uma pré-deformação representada pelo ponto B. Quando é aplicada uma tensão reversa, ou seja, uma tensão de compressão sobre o metal, o novo limite de escoamento, representado pelo ponto D, ele passa a ser menor, o valor inferior em módulo, do que o limite de escoamento anterior no regime de tração. Isso mostra o quê? Que a cada ciclo que se aplica de mudança, de alternância da aplicação do regime de tração e compressão sobre o metal, há uma redução do limite de escoamento sobre o mesmo, Então, o efeito Bauschker ele é muito interessante porque normalmente ele é aplicado a frio, e você tem uma redução do limite de escoamento e algumas vezes até ganhos em ductibilidade do metal. Então, a metodologia aplicada para verificar e para conhecer os artigos publicados entre 1990 e 2021 seguiram os seguintes passos. O primeiro passo foi a seleção das plataformas de pesquisa. Nós pesquisamos na Web of Science, na Scopus. O segundo passo foi também a criação dos algoritmos de pesquisa, que nós vamos falar a posteriori. O terceiro passo foi a definição dos critérios de pesquisa, Nesse caso, já falamos, entre os anos 1990 até o ano de 2021, que é o ano presente. O tipo de documento que foi pesquisado foram artigos, papers, e a língua inglesa. E nós conseguimos formar um banco de dados de 370 artigos que falavam especificamente de efeito Bauschker em aços, E a definição também dos indicadores, da bibliometria que fizemos, que foi questão de ano de publicação, separamos artigos também por países, pela classificação Qualis e outros tipos, como por exemplo, qual foi o aço
tipo de aço utilizado em cada artigo, se o artigo era somente de simulação ou se havia também algo experimental realizado também no trabalho do autor, enfim, quais são os autores mais citados. Então, foi a partir do banco de dados foram feitos, né, diversas análises estatísticas aí. E por fim, né, foi gerados os relatórios estatísticos para que fosse realizada exatamente a discussão do trabalho, né? Então, esses foram 6 passos empregados nesse trabalho, nesse estudo bibliométrico. Então, aqui nós temos aqui especificamente os algoritmos utilizados na pesquisa. Utilizamos basicamente 5 algoritmos com o objetivo mesmo de varrer, né, todos os artigos publicados entre 1990 até 2021 que tivesse que fosse de fato artigos que falassem que gerasse algum dado científico relacionado a efeito Bauschker, especificamente em aços. Então, desses 5 algoritmos, nós conseguimos extrair um total de 868 artigos, né? E na hora de avaliar artigo a artigo, né? Nós chegamos aí a 370 artigos finais, né? E como é que foi descartados os artigos, né? A questão de serem artigos, os algoritmos pegarem os mesmos artigos, ou seja, ter artigo em duplicidade, um algoritmo conseguir coletar o mesmo artigo, por exemplo, o algoritmo 1 conseguir coletar o mesmo artigo do algoritmo 2. Então, nós fizemos somente a interseção dos artigos, né? Artigos que não tivessem também DOI foram eliminados, né? Artigos que não tratassem exatamente de efeito Bauschke em aços. O algoritmo pegou outra liga, por exemplo, ele pegou efeito Bauschke em ligas de alumínio, em ligas de magnésio, de zinco, de cobre. Esses artigos também foram descartados. E artigos também que não foram publicados entre os anos de 1990 e 2021 também foram descartados. E chegamos ao banco de dados final de 370 artigos. Aí na análise desses artigos, né, aí foi feito todas as estratificações, né? Então nesse gráfico nós temos aí nessa figura o número de publicações por ano, né? Nós percebemos aqui uma forte tendência de aumento de publicações por ano, o que mostra que esse tema, né, o estudo, né, do efeito Bauschke em aços é um tema muito relevante ainda no meio acadêmico. Outro indicador interessante foi estratificar pelos países, né? Vemos aí que a Coreia do Sul é o país, né, que tem maior número de artigos publicados referente a efeito Bauschke em aços, né? Seguido pela China, pelos Estados Unidos, Japão e França. E o Brasil somente aí com uma publicação indexada. Isso mostra, né, que de fato no Brasil, né, nós temos aí, né, uma oportunidade de estudar de fato esse tema, né? Então, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Outra informação bem relevante também é a questão onde foi publicado esses artigos, né? Nós vemos que na Material Science and Engineering A, que é uma revista de alta qualificação, né, e que possui aí um site score de 4,62, que é bem expressivo, foi a maior parte dos artigos publicados nessa revista. A segunda revista também, né, International Journal of Plasticity, foi outra revista também que é uma revista bem conceituada, né? E teve também 32 publicações. Então a gente vê que de fato, né, esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo, o efeito Bauschke em aços, é um estudo ainda muito relevante e interessante para a academia. Ainda fazendo a classificação das publicações quanto à classificação CAPES, que é uma classificação aqui exclusiva utilizada aqui no Brasil, nós vemos que a maior parte dos artigos, né, 200 artigos, foram publicados em revistas Qualis A1, que são as melhores revistas internacionais. Então vemos que, de fato, esse tema ele é bastante relevante, o estudo dele, para as ligas de aço. Aqui nós separamos, né,
essa classificação, né, feita por Filippini, né, em que você separa basicamente os artigos, né, os estudos dos artigos em artigos experimentais que tiveram algum modelo matemático, artigos estritamente numéricos, né? Então nós vemos que a maior parte dos artigos, né, foram trabalhos que foram realizados, que trabalharam de fato com aço experimentalmente, né? Mas nós vemos aí muitos artigos, né, tentando modelar também esse fenômeno, né, numericamente e computacionalmente. Ainda nós temos aqui, né, na tabela 5 e 6, tabela 5, os produtos que foram utilizados nos trabalhos. Nós vemos que pela tabela 5, né, a maior parte das pesquisas foram realizadas em chapas de aço, né, e o aço mais estudado é o aço do alfeise, o aço carbono comum, né, e o aço inoxidável, né. Então nós vemos aí que esses aços são os que foram mais estudados nos artigos. Tá? É interessante que para chaparia, normalmente, né, o processamento de chapas de aço, você tem utilização de tensões de compressão e tração, né, flexão, que exatamente, quando realizado de maneira cíclica, promovem de maneira considerável o efeito Bausch, né, que normalmente é considerado um efeito deletério nos aços. Aqui nós temos aqui o objetivo dos artigos. Normalmente, né, a maior parte deles aí estudou, né, construção de modelos matemáticos e numéricos, né, para predizer, né, para o comportamento do aço, considerando o efeito Bausch como uma variável, né? Então, a tendência de utilizar esse tipo de modelos é bastante relevante. Por quê? Porque o efeito Bausch, de fato, ele muda as propriedades do metal, e quando ele não é considerado, você pode ter aí predições muito sem assertividade. Aqui nós temos aqui os tipos de caracterizações que nós encontramos nos artigos. A maior parte delas os metais foram submetidos a ensaios de tensão e compressão. Esses testes normalmente são muito utilizados. Por quê? Porque eles promovem de fato o efeito Bausch. O autor mais utilizado, com maior número de citações, foi o Ballard, né? No trabalho dele, ele propõe uma descrição do efeito Bausch em materiais submetidos com múltiplas ou contínuas alterações de trajetórias de deformação, né? E o modelo construído, ele mostrou efetivo e conseguiu modelar, né, esses tipos de deformações cíclicas em aço de baixo carbono, dual phase e ácido inoxidável ferrídeo. Então ele ganhou notoriedade devido a esse trabalho. As instituições que mais pesquisam sobre o efeito Bausch, como separou os artigos, foram as universidades, com 326 artigos, as companhias, aqui as indústrias, né, 23 artigos. Aí, no caso, a ArcelorMittal foi a indústria que mais pesquisou sobre o efeito Bausch em aço. E como conclusão, nós chegamos aí que, de fato, né, o efeito Bausch, ele o estudo do efeito Bausch em aços é algo atual e que está só aumentando a tendência desse tipo de estudo, principalmente na área de modelamento e na área de experimental, né? E que a análise, né, do efeito Bausch, ele é importante ser realizada, e é realizado em vários países do mundo, porque ele normalmente é considerado um efeito deletério nos aços, né? E você poder predizer esse fenômeno é interessante na hora de manipular, né, os produtos. E no Brasil nós somente temos uma publicação, o que mostra, né, que nós temos aí uma boa oportunidade de realizar pesquisas nessa área aqui no Brasil, o estudo do efeito Bausch em aço, né? Eu queria agradecer ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, especificamente a RedeMat, e também ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais pelo apoio à pesquisa. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.